Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de número 170 aqui no canal Farmacologia na Prática, que alcança 240 mil inscritos. E eu estou muito feliz aqui por já selarmos mais uma série nossa, uma série histórica chamada Sinfonia Silenciosa. Se você perdeu, lamento, a gente vai tirar essa série do ar, porque ela vai para a comunidade Farmaco na Prática. Já vou deixar aqui registrado para você a nossa sequência do que tivemos aí ao longo desses últimos anos. Tivemos uma abordagem sobre antihipertensivos, sobre antidepressivos, sobre a evolução dos medicamentos ao longo dos séculos, sobre antibacterianos, antidiabéticos, e agora, olha aí o que entra no pacote. Meu Deus do céu, Sinfonia Silenciosa. Já são 6 séries, cada uma aqui aproximadamente com conteúdo de 8 horas de assunto para cada detalhe aqui da farmacologia. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, tudo certo. Aqui o Nilson falando, a paz do Senhor esteja convosco. Amém, obrigado, boa noite todo mundo. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Já vou deixar aqui as minhas boas-vindas para aqueles que entraram agora, recentemente, na comunidade Farmaco na Prática. Tarsila aqui super feliz, né? Alguns falando, mas faço parte da comunidade, porque eu assisto todas as aulas de segunda-feira. Lamento dizer, você ainda não faz parte da maior comunidade de farmacologia do Brasil focada em raciocínio clínico. O que você vê aqui nas aulas de segunda-feira é apenas uma cereja do bolo do grande assunto que estamos abordando a cada semana na comunidade Farmaco na Prática. Então, eu dou aqui as minhas boas-vindas para quem entrou agora e dou aquela injeção de ânimo para a galera que vai maratonar nessa semana. A gente já começa um novo curso dentro da comunidade que é cálculo de medicamentos. A história de diluição é uma pedra no sapato de muita gente, então eu vou lá da base para a gente estudar diluição, estudar unidades internacionais, fazer uma forma bem gostosa de acompanhar isso e vai servir para profissionais que trabalham na área de drogarias, de hospitais, quem está na pesquisa, quem está na graduação e tem dificuldade com isso, porque se a gente erra na diluição, quem paga o preço é o próprio paciente. Então, é um assunto muito sério que a gente vai desenvolver a partir dessa semana na comunidade. Então, a gente tem essa característica, né, de ouvir muito os pedidos de vocês. O professor aqui não quer colocar uma ementa fechada. A comunidade tem esse perfil consultivo e trazer soluções para os profissionais que desejam continuar se atualizando depois de formado, porque esse é o grande desafio da área de saúde, né? Então, se você é da área de medicina, de farmácia, de enfermagem, nutrição, biomedicina, educação física, que alguns acham não é da área de saúde. Claro que é da área de saúde. Você também é muito bem-vindo a estar na comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Então, boa noite. Eu espero. Quem já falou, eu entrei, coloca aqui para mim. Olha aqui, temos hoje uma farmacêutica muito especial. Ela vai ser tema da nossa aula de hoje. Obrigado, Karina, pelo carinho. E ela também aqui hoje é mais uma membro da comunidade Farmaco na Prática. Estou muito feliz aqui por esse momento de conquista. Conta aqui para mim quem foi que assistiu todas as séries aqui. Quem já está comigo desde a parte de antipertensivos, me conta. Claro, professor, eu assisti todas já. Alguns falando, não, eu comecei agora. Eu comecei agora na Sinfonia Silenciosa e vou maratonar em todas as outras. Fique também à vontade. Eu posso dizer assim, de boca cheia, que a gente está apenas no começo de uma grande história do ensino revolucionário da farmacologia no Brasil, porque precisa de integrações. Esse eixo precisa ser fechado, casado então com a fisiopatologia, com a bioquímica, com a anatomia, com a microbiologia. E ao longo da minha carreira como professor, eu jamais me escondi para poder entender mais essas necessidades que outros profissionais tinham, né? Então, militei na área da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, da farmácia, da nutrição, da biomedicina, da química. Então, essa chance de poder fazer essas conexões, ela foi, vamos dizer assim, um presente de Deus nessa minha vida aí de professor há mais de 20 anos. Isso foi traduzido agora dentro da comunidade Farmaco na Prática. Beleza? Alguns falaram aqui, sou paciente, seja muito bem-vindo. Os pacientes estão aqui também, podem acompanhar, porque o nosso objetivo é o ensino do uso crítico, ético e racional dos medicamentos, beleza? Então, quem entrou agora, sejam todos bem-vindos. E aqui não tem enrolação, a gente já começa com conteúdo novo para vocês. O assunto de hoje está aqui, ó. Aula 170, fresquinha, igual pãozinho da manhã, aplicando a farmacologia, não é farmacologia, não. Ixi, ô, equipe trocou aqui o G pelo D. Farmacologia.
o sistema nervoso na prática clínica. Que passou a primeira vez que eu vejo um erro de digitação aqui, farmacologia do sistema nervoso autônomo na prática clínica. E o nosso assunto, então, que vai ser agora uma continuidade, né? Eu até brinquei com vocês no meu storytelling hoje do Instagram, que eu criei esse grande presente para vocês ao longo da última semana. Foi cansativo para mim? Não tenho dúvida. Na sexta-feira ainda fui para Santarém, tivemos atividade lá no sábado, voltei, aí teve o avião que arremeteu, mas está tudo certo, estou aqui, graças a Deus. Foi um momento de susto, mas fizemos aqui agora mais uma aula que é como se fosse um laçarote vermelho para poder selar esse grande presente que a gente forneceu para vocês aqui, que é a Sinfonia Silenciosa. Beleza? Então estou vendo aqui os colegas perguntando, ok, sempre estou aqui, beleza, sapeco like é. Primeira vez que eu estou pedindo aqui para você se inscrever no canal, ativar o sininho, também deixar o seu like e comentários aqui embaixo. É a única forma da gente conseguir alcançar mais pessoas para assistir a essa aula e também conhecer o nosso canal. Beleza? Sapeca o like aí. Vamos juntos nessa grande viagem. Sou o professor Tiago de Mello, para quem aqui é novato. Sou pós-doutor em farmacologia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas e graduado em farmácia na Federal de Ouro Preto. Atuo como professor e pesquisador na Universidade de Vila Velha e sou bolsista em produtividade pelo CNPq, orientando alunos desde a iniciação científica até o pós-doutorado no nosso laboratório de fisiologia e farmacologia translacional. Repito que o nosso objetivo aqui no canal não é jamais fazer indicações para você escolher uma dose e já começar a fazer automedicação. Não é o nosso papel. Aqui sim é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Portanto, procure o seu profissional de saúde de confiança antes de tomar qualquer iniciativa, né, de automedicação, pelo amor de Deus. Obrigado aqui pelos elogios, valeu primeira vez aqui. Então entenda, quem está aqui como primeira vez, lembra que nós temos toda segunda-feira um assunto novo. Hoje é a aula 170. E onde estão as outras 169? Dentro da comunidade Farmaco na Prática, que é apenas uma parte do grande acervo que já ultrapassamos agora mais de 450 horas de conteúdo na comunidade Farmaco na Prática e já somos mais de 5.000 membros, sempre buscando mais conhecimento nessa área. Estou vendo aqui mais um farmacêutico. Gente, hoje nós temos visitas nobres. Eu estou agora ao vivo com um farmacêutico do time de regatas do Flamengo aqui conosco. Rodrigo hoje deve estar de folga e assistindo hoje a aula, então um abraço aí. Meu filho vai ficar todo empolgado, vou contar para ele que é flamenguista. Meu filho é flamenguista, eu tenho aqui um carinho, né, pelo Flamengo. Um grande abraço, Rodrigo. Beleza. Vamos juntos aí nessa grande viagem de hoje. Então, segura aí, gente. Se inspira nessa imagem e pensa o seguinte: é uma frase que Amir Klink, um cara que já rodou o mundo várias vezes com suas embarcações, até um pouco frágeis, e ele disse: o mar não é um obstáculo. O mar é um caminho. É um caminho. Então, para algumas pessoas que entram aqui e falam: ai meu Deus, mas farmacologia é um mundo de coisa, é muito difícil, tem que decorar. Tem que decorar. Se você conseguir fazer conexões, é muito mais fácil. Tanta coisa que você aprende rapidinho, músicas, endereço, se deslocar para o trabalho, aprender bobagem também, às vezes entrando no Instagram em companhia, quanta coisa você aprende que não presta, e você agora pode se dedicar e surfar nessa onda, porque nós estamos num momento muito especial. Então, quem quiser agora, como a Fabiana está falando aqui, printa, 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 printa. Sempre a gente vai ter aqui uma forma para você trazer uma reflexão antes da aula com muito conteúdo para vocês, tá bom? Então, lembra que uma coisa, quando alguém recebe a notícia que está grávida, é interessante isso. Tudo ao seu redor passa a ficar mais aceso para se pensar em filho, em carrinho, em berço. Os pais, né, felizes, ou os avós, começam a observar um monte de grávidas na rua. As lojas têm outro sentido. A loja de roupa feminina já não tem tanto sentido, mas a loja de sapatinho e de roupas infantis de 3 meses, assim, brilha dentro do shopping. Da mesma forma, alguém que vai comprar carro. Você pode ver se a pessoa está afim de um determinado carro, de uma marca, ele começa a ver muito mais vezes esse carro na rua. Ele fala: nossa, isso é um sinal. Não, é porque você começou a ficar mais atento para isso. Ou então, quando você está com fome e percebe que tudo aquilo que está ao seu redor no aeroporto está te chamando para falar: vem, me leva, né? Aquele donuts,
brigadeiro, chocolate, strudel, tanta coisa. Fala, meu Deus, eu quero mais um chocolate, eu mereço. Enfim, é para você perceber que o nosso cérebro ele é altamente seletivo, mas a gente precisa estar atento aos sinais. E que às vezes não acontece da mesma forma na farmacologia, porque não houve treinamento para isso. Então, o meu objetivo hoje é despertar em você, através de casos reais, clínicos, de que a farmacologia realmente está ao seu redor e não precisa ser num momento assim tão oficial, dentro de um hospital, numa drogaria. Ele pode acontecer ao longo do nosso dia. Então, vamos agora sentar um pouco. Pega aí seu copo d'água, sua caneca, seu café. Senta que lá vem história. Primeira coisa para você ficar aqui atento aos sinais. Karina, você foi a culpada por esse caso. Você que está aqui comigo hoje. Eu vou compartilhar a foto da Karina Soeiro, uma farmacêutica de mão cheia do estado de São Paulo. Ela é proprietária de uma farmácia de manipulação, é uma das princesas aí na área da manipulação no Brasil. E ela contou ontem um caso que eu, zapeando lá um pouquinho no Instagram, vi que ela citou que estava comemorando o aniversário dela no hospital. Eu fiquei preocupado, falei, o que aconteceu com Karina? O que aconteceu? E aí fui seguindo nos stories e ela acabou revelando de que ela estava com uma crise hipertensiva, de pressão então sistólica 200 por 100 de diastólica, e me chamou a atenção que ela logo depois mostrou o motivo. Eu falei, mas eu não sabia que Karina era hipertensa. E ela acabou dizendo, não, mas realmente eu sou geralmente hipotensa, minha pressão é em torno de 90 por 60, 100 por 70, e aí ela teve um quadro de sinusite e disse que deu uma abusada. Abusada em quê? Vamos ver aqui um pouco dessa história. Cuidado com esse conceito de que descongestionantes nasais têm apenas efeitos tópicos. O conceito de produto tópico é quando eu não desejo absorção, conquanto possa acontecer. Vou repetir. Uso tópico é quando eu não desejo absorção, conquanto possa acontecer. Então, eu posso ter um colírio que eu não tenho desejo de absorver, mas ele pode ser mal aplicado e você, inclusive, sentir o gosto salgadinho dele. Então, essa gota que você queria aplicar no saco palpebral, ele chegou lá no intestino. Alguns também agentes tópicos, na região de mucosa que é altamente permeável, pode haver absorção. Isso tem um efeito, inclusive, dose dependente. Então, o que aconteceu com Karina? Detalhe, farmacêutica, para dizer que nós não estamos imunes, pessoal, a isso. É bom lembrar que uma série de produtos tópicos, várias marcas aqui que eu estou mostrando para vocês, e substâncias ativas, como nafasolina e também a oxmetazolina, eu preciso reforçar qual é o mecanismo de ação desses fármacos. Escreva aí para mim. Tempo! Qual é o mecanismo de ação? Eu quero saber, aqui como eu perguntando como Silvio Santos, qual é o mecanismo de ação dos vasoconstritores. Nafasolina e oxmetazolina agem como? Valendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que vocês vão responder isso para mim. Respondam agora, por favor. Vamos lá? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver. Eu sei que tem um certo delay aqui na tempo de resposta, mas eu quero saber de vocês qual é o mecanismo de ação de nafasolina e oxmetazolina. Então, veja, os dois aqui que responderam no início ainda não é o suficiente. É por isso que a gente trata com vocês aqui com tanto cuidado as nossas séries. Porque os fármacos não podem ser pensados pelos seus efeitos que provocam, e sim pelo mecanismo de ação que desenvolvem. Então, dizer descongestionante é pouco, vasoconstritor é pouco. Agonista alfa, talvez escreveu aqui rapidinho, né? Mas alfa-adrenérgico também é pouco, Ricardo. Tem que ser, ó, aí sim. Liliana foi a primeira a escrever certinho um agonista alfa-1. Agonista alfa-1. Não, Fabiana. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui, ó, agonista alfa-1. Simpatomimético é insuficiente. Agonista alfa-1, ok. Vasodilatação? Não. Vasodilatador? Não. Não, pessoal. Veja a importância da farmacologia. Como é que pode, né? Eu passei aqui 4 dias dedicando esse ensino para vocês. É por isso que, às vezes, a gente acha que está enxugando gelo. Não, é porque tem muita gente que ainda não assistiu a série. Tem muita gente que é membro da comunidade e não assistiu às aulas. Tem gente que quer entrar na comunidade. Então, veja agora o seguinte comigo. Nafasolina e oxmetazolina são estimuladores de receptor alfa-adrenérgico. Ao fazer o estímulo no receptor alfa,
a sua ligação, ele provoca uma vasoconstrição. Vasoconstrição. E talvez você esteja achando, mas como é que alguém que pode provocar vasoconstrição vai melhorar a respiração, professor? Deixa eu te explicar isso. Então tá aqui, ó, o desenhozinho, ó, receptor alfa, e quando o agonista se liga no receptor alfa, eu vou ter uma resposta vasoconstritora. Para deixar isso claro para todo mundo, veja, o ar não passa, querido, dentro do vaso. O ar passa pela via respiratória. Então, o que tem nas paredes dessa via respiratória, no trato superior, por exemplo? Nós temos mucosa, não é uma parede. E essa mucosa, ela tem vários vasos sanguíneos. Quando os vasos sanguíneos estão vasodilatados, eu tenho maior chance de edema. Então, eu vou agora, ó, fazer isso com a minha parede. Imagina agora que a luz do microfone é onde passa o ar. Então, à medida que eu vou fazendo isso com a mucosa, eu vou dificultando a passagem do ar. O papel do vasoconstritor é diminuir a chance desse edema. Então, eu vou melhorar a passagem do ar pelo trato respiratório. Então, vamos ver isso na imagem. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus, eu estou aqui cheirando pólen. Ah, poeira. Enfim, pela vasodilatação, eu vou agora atrapalhar a passagem do ar. Portanto, eu vou recorrer a um alfa-agonista para se ligar aqui no receptor e quando eu... Olha o que acontece com o vaso. Ele encolhe. Ah, que bonito, isso eu quero. Ah, eu gostei. Eu gostei quando eu uso aqui a nafasolina. Tá lá a Karina Soeiro, nossa querida, usando nafasolina e toda hora dando aquela beijadinha aqui ó, no receptor. Puc, vasoconstrição. Puc, vasoconstrição. Acontece que o nosso organismo não deixa isso barato. Existe a chamada congestão de rebote. Primeiro motivo, o número de receptores alfa-adrenérgicos vai se escondendo diante do excesso de estímulo com nafasolina. Nós chamamos isso de um down regulation, uma infrarregulação. O número de receptores se esconde, ou então ele fica menos sensível à ação da nafasolina. Segundo motivo, quando eu estou fazendo muito tempo de vasoconstrição, o que eu vou acumular nessa região? Eu vou acumular gás carbônico, vou acumular potássio, vou acumular ADP, vou acumular hidrogênio, ácido lático, e esses metabólitos começam agora a induzir uma resposta local de vasodilatação. Então, isso obrigou a Karina e qualquer outro paciente a compensar usando mais gotas de nafasolina. Se antes era uma ou duas, agora ele praticamente ordenha o frasco. Então é fato que a nafasolina não vai ficar restrita apenas na mucosa. Ela pode agora se disseminar para outros tecidos, que foi o que aconteceu com a nossa querida paciente Karine Soeiro. Estou aqui falando o nome dela porque ela, de uma forma muito simpática e educada, falou, professor, que este caso que aconteceu comigo possa ser um exemplo para que outras pessoas não sofram. Eu acho que tinha que ser, dessa mesma maneira, a gente tratar casos como se fosse um acidente aéreo. O acidente aéreo da Voipés trouxe lições para todas as companhias de aviação. E assim o exemplo da nossa colega, se acontecesse também comigo, eu também compartilharia aqui com vocês. Certo? Então, nós queremos aqui proteger os pacientes. É bom lembrar que o caso de Karina não é exclusivo da literatura. Tem vários artigos aqui mostrando sobre hipertensão arterial maligna que foi gerada pelo consumo, ou melhor, abuso de vasoconstritores. E no próprio relato de Karina, ela mandou para mim um texto hoje de forma muito educada, eu fiz questão de transcrever o que ela escreveu. Ela falou, ontem eu acordei com muita dor de cabeça, enjoo, formigamento no corpo, indisposição forte, calafrio, e usando nafasolina sem dó. Minha pressão é super normal, tendendo mais para baixo. Achei que esses sintomas, além da sinusite, poderiam ser uma pressão baixa, como sempre tenho. Ela resolveu aferir a pressão, que deu 200 por 110. Achou que o aparelho estivesse errado, mediu de novo, deu a mesma coisa. Aferiu também do marido, a pressão do marido estava normal. Falou, opa, então agora eu vou para o hospital. Então veja, a lição brotará dos próprios fatos, como eu disse, essa frase célebre de William Osler, um médico canadense. Né? Então, muita atenção para essa história. O que aconteceu com ela? Vamos lá. Chegando lá no hospital, confirmaram a pressão, estava 190 por 110. Ela ainda com parestesia, muita dor de cabeça. Chamaram o neuro, aí vem, galera, as consequências disso. Ainda bem que Karina teve um pronto atendimento para poder fazer essas análises, mas isso recorreu a atendimento médico, número de exames,
ocupar o leito de um paciente que poderia precisar por conta de um acidente vascular mesmo, né? E aqui ela fez a tomo, angiotomografia, encefalograma, eletrocardiograma pode ter feito também, mais exames, não deu nada. Foi realmente uma crise hipertensiva pelo uso de vasoconstritor. Detalhe, a pressão dela arterial voltou ao normal sem o uso de antihipertensivos, simplesmente pela suspensão da nafazolina. Ela continuou mantendo, então, o tratamento com cefalosporina de segunda geração e uso de corticoides, chamando atenção, então, para não fazer mais esse abuso, ou melhor dizendo, o uso sem dó da famosa nafazolina. O que eu quero dizer é que todos nós aqui, réis mortais, podemos ser vulneráveis a esses casos. E que, pelo fato de ser profissional de saúde, não estamos também imunes, porque também nós temos receptores alfa, nós temos noradrenalina. Mas certamente esse caso virou uma lição para Karina, seus familiares, todo mundo que conheceu o caso, mas através dessa aula do YouTube a gente dissemina esse poder que a nafazolina apresenta, apesar de ser um produto de venda livre, um MIP, né? Um produto isento de prescrição. Então, muito cuidado que realmente pode induzir um quadro de hipertensão. E detalhe, Karina não é hipertensa. Já pensou a gente fazer um protocolo desse, né, de uso de nafazolina sem dó, entre aspas, para quem já tem problema de hipertensão, já faz uso de losartana, de enalapril, de amlodipino, é hipertenso e nem sabe, fumante, que aliás são muito mais vulneráveis a quadros de sinusite. Então, muito cuidado aqui e por isso devemos orientar nossos pacientes sobre o uso abusivo de nafazolina com Z, beleza? Nafazolina agonista adrenérgico. Ok? Podem também compartilhar com mais colegas para estar conosco hoje, viu? Não é pelo fato de que hoje não é sério, não tem assunto importante. Hoje, somente casos inéditos aqui envolvendo farmacologia do sistema nervoso autônomo. Todo mundo agradecendo aqui, Cristina, a sua. Cristina agradecendo, Karina, a sua gentileza em compartilhar conosco o seu caso. Então, eu também queria agradecer aqui de coração pelo seu carinho e a sua plena gentileza em logo me atender pela manhã. Eu falei, eu queria compartilhar. Você deixa? Ela falou, deixo. Inclusive, entro hoje na comunidade e vou fazer questão de assistir ao vivo a aula. Então, se ela estiver aqui, um beijo para você, Karina. A gente se encontra no congresso em Foz do Iguaçu na próxima semana, tá bom? Ok, mais um caso aqui que a gente lembra. Só fazer aqui uma conexão, que a gente tem uma aula somente de fisiologia cardiovascular, mas o papel da nafazolina, no caso da Karina, atuou mais aonde nesse eixo? Ele atua, gente, na região das arteríolas, aumentando a chamada pós-carga, e também aumenta o retorno venoso, que a gente chama de pré-carga. Isso traz uma influência direta no controle da pressão arterial, por aumentar a resistência vascular periférica e também aumentar o volume sistólico. Aqui, de propósito, eu só provoquei você, porque nós temos um módulo completo, fresquinho, de fisiologia cardiovascular. São 8 aulas para conversar com você sobre coração como bomba, como é que é o controle da pressão arterial a curto e longo prazo, os efeitos hemodinâmicos, exercícios, casos clínicos. Eu acho que você não pode perder, quem é da comunidade pode assistir isso com tranquilidade. Beleza? Tá aqui sim. Obrigado, querida. Obrigado por tudo. Se isso é válido para o Avamis. Não, o Avamis aqui tem corticoide, né? Então o raciocínio não é o mesmo. Essa nossa preocupação é para todos os produtos que contêm, então, vasoconstritores. E deixei aqui uma linha para você, uma linha, uma tabela, né? A linha aqui da nafazolina, que é a descrição dela. Quem quiser, printa, chegou o momento, para mostrar que na nafazolina tem um tempo de meia-vida entre 4 a 8 horas. O vasoconstritor de maior tempo de meia-vida se chama oximetazolina. Então, muito cuidado com o famoso atorgil e os seus amiguinhos. Ele pode ter maior chance, inclusive, de efeitos de down regulation. O efeito rebote tende a acontecer de forma mais rápida com a nafazolina, por ter um efeito mais curtinho aqui, tá? Mas muito cuidado. E no caso da pseudoefedrina, lembra que o seu uso principal é por via oral. Vamos conversar com isso. E a fenilefrina, que virou um tema aí de debate nos últimos 12 meses. Deixa eu contar aqui para você o que está acontecendo com a fenilefrina. O FDA, ano passado, disse que a fenilefrina é ineficaz como descongestionante nasal. Ou seja, aquilo que está presente nas marcas, como Resfenol, não estou fazendo propaganda de nada aqui não, só para você entender. Fenilefrina, dose de 4 miligramas. Cimegrip,
4 miligramas de fenilefrina. Decongex Plus, 15. Benegrip chega a ser 20 miligramas. Atenção, veja que as doses aqui são crescentes. Mas a literatura tem dito que o seu uso oral de fenilefrina, ele não causa uma boa resposta de diminuir a chance de congestão nasal, mas pode aumentar a pressão arterial, certo? Então, preferir o uso de vasoconstritores por tempo limitado em aplicações tópicas e evitar esses efeitos sistêmicos da fenilefrina, porque pouco contribui para a ação vasoconstritora, tá bom? A Thais aqui falando que acabou de se inscrever agora na comunidade, lembrando que hoje a gente encerra as inscrições a partir das 23h59. Não vai ter mais desconto para ninguém depois desse horário, tá bom? Então, não perca essa chance aí. Aqui está perguntando para mim o que F significa. F é de fraction, é a biodisponibilidade do produto, tá bom? Quem marcou aí, F, biodisponibilidade. Então, 38% é o que pode ser absorvido após a administração. Beleza? Então, mostrei aqui os exemplos para vocês e vou fazer aqui uma menção aos produtos que alguns acham que são sinônimos da fenilefrina. Pseudoefedrina não é a mesma coisa que fenilefrina. Então, marca aqui os três. Pseudoefedrina no Tilenol tem 60, no Exalerg 120, o dobro, e no Alegra D também o dobro. Então, para isso ficar bem entendido, olha que figura sensacional para vocês aqui. Printa, printa, printa. Marca agora. Atenção. Todos os vasoconstritores diretos, eles se ligam no receptor alfa. Tá aqui a figura. No receptor alfa. No caso de efedrina e pseudoefedrina, eles são chamados de agonistas mistos. Por que misto? Misto porque ele se liga ao receptor alfa, como se fosse a noradrenalina, mas ele também é capaz de aumentar a oferta de norepinefrina aqui na fenda sináptica. Então ele tem um efeito dual, duplo. Seja bem-vindo aí, Paulo. Que bom. Beleza, beleza. O valor hoje de desconto é de 697, tá bom? Voltando. Então nós temos receptores alfa-adrenérgicos que são alvos dos vasoconstritores para efeito direto e aqueles que aumentam a oferta de noradrenalina e se ligam ao receptor. Então, qual dos dois aqui tem maior chance de causar hipertensão? Claro que são aqueles de ação mista. Muito cuidado com pseudoefedrina, tá bom? Outro caso aqui importante. Peraí. Ednir está perguntando, minha colega está perguntando quem já é da comunidade tem que renovar depois de um ano. O acesso é por um ano, tá bom? Aqui outro caso de pacientes sob cuidados paliativos. É o seguinte, hoje se tem uma nova forma de entender esses momentos, né, de despedir dos pacientes naquela fase terminal. Então, muitas vezes, equipes, hospitais, agora preparam os familiares para que possam também acompanhar esses últimos momentos com o paciente. É que algumas situações são um pouco constrangedoras, por exemplo, porque alguns passam a ter dificuldade em deglutir as secreções. E parece não ser muito confortável, inclusive, para a família assistir aquele momento que pode soar como um sofrimento. Então, até mesmo nessas situações, existem formas de tratar, né? Por exemplo, com o uso do Buscopan, a chamada sororoca, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, que é reduzir esse chamado death rattle, que significa esse excesso de secreções que fica e um certo, então, barulho enquanto o paciente respira, que é um pouco incômodo. Então, qual é o papel da escopolamina a ser administrada por via subcutânea num volume de 1 ml nestes momentos de fase terminal dos pacientes? É para trazer maior alívio ou sobrevida para esses indivíduos? Os trabalhos mais recentes dizem que não. Na verdade, a maior contribuição é para trazer menos, inclusive, agonia para os familiares que estão ali assistindo aquele momento e querem se lembrar de coisas boas, né? Não trazer ali. Então, alguns chamam de sororoca da morte, é isso mesmo. Mas, olhando aqui com muito respeito, né? Então, é bom lembrar que os fármacos nem sempre têm uma intenção de trazer cura, mas pode ser um efeito paliativo, controle, ou até mesmo trazer aqui um certo alívio para esse momento tão difícil que a família também vai enfrentar.
E qual é o motivo da escopolamina ser útil na sororoca? Lembra que ela tem efeito anti-cialorreico. A escopolamina, ao bloquear receptores muscarínicos na região da mucosa respiratória, atrapalha a produção de secreções, tá? Então, isso é papel da escopolamina, isso pode ser feito pelo ipratrópio, mas aqui vem uma alternativa de administrar no paciente de uma forma mais fácil, que é o uso por via subcutânea, em doses aí aproximadamente de 20 miligramas, tá? O equivalente, então, ao que está presente em 1 ml. A atropina colírio também pode ser útil? Sim, mas aqui pode haver um quadro de taquicardia. Então, nós sabemos qual é o paciente em questão. A literatura tem mostrado uma boa segurança da resposta com a escopolamina. Tudo bem? Fechou a ideia. Outro caso aqui. Estou enxergando mal, professor. Socorro. Vamos ver aqui que caso é esse. Outro caso inédito. 62 anos, diabética, hipertensa, apresentou-se na sala de emergência com visão embaçada e súbita dor de cabeça. Opa, quanta coisa você imagina aqui. Disse que estava trabalhando em uma sala mal iluminada quando os sintomas começaram. Opa, isso tem importância? Uma sala mal iluminada tende a gerar o quê como um ato reflexo nela? Sala mal iluminada, ela vai ter um quadro de midríase. Então, a midríase pode fazer o quê? A midríase pode atrapalhar a drenagem do humor aquoso. Você que está aqui comigo entendeu o que eu falei? Se assistiu a nossa série, com certeza. Se não assistiu, vamos lá, te ajudar aqui. No atendimento, pediu para apagar um pouco a luz da sala. No exame físico, as pupilas eram dilatadas, fixas e não reativas à luz ou acomodação. A tomografia da cabeça foi negativa para hemorragia intracraniana aguda ou qualquer outra alteração aguda. Hemograma e PCR normais, ou seja, não era um quadro infeccioso, e os olhos dela estavam assim. Veja o quadro de midríase. Ao ser aferida a pressão intraocular em ambos os olhos era alta, de 55 milímetros de mercúrio. A pressão normal dos olhos varia, como a literatura diz, entre 10 a 21 milímetros de mercúrio. Então ela tinha aqui um aumento importante da pressão intraocular. Tiago, eu confesso que durante minha graduação eu pouco estudei anatomia do olho, fisiologia do olho. Eu fui assim uma negação. Conta aqui para mim, quantos de vocês tiveram uma abordagem da farmacologia oftálmica? Na comunidade nós temos vários assuntos. E em vários momentos, quando a gente tem que falar de glaucoma, de lubrificantes, já temos muito bate-papo, live com convidados sobre a oftalmologia na nossa comunidade. Então aqui ela foi tratada com latanoprosta, timolol e pilocarpina. Para ajudar você nessa aula. Ó, printa, printa, printa. Segura aí. Deixa eu sair de cena agora um pouquinho, ficar aqui bem pequenininho, para te mostrar que o papel do timolol, se você assistiu a série, é um beta-bloqueador que atrapalha a produção do humor aquoso. Latanoprosta melhora a drenagem desse humor aquoso aqui, ó, nos canais de Schlemm, na rede trabecular. E a pilocarpina vai promover miose, e essa miose melhora também a drenagem do humor aquoso. Então, vemos aqui, olha que interessante. Ah, professor, eu odeio esse assunto de interação medicamentosa, acho que isso tem nada a ver. Nesse caso aqui, você está vendo uma interação que é benéfica. Eu estou explorando 3 mecanismos de ação diferentes para conseguir reduzir a pressão intraocular. Do contrário, ela vai ter um reflexo lá atrás, na região da retina, lá no nervo óptico. Ela vai ter escavação do nervo óptico, se eu não baixar a pressão intraocular rapidamente. Então, nesse caso, o oftalmo não ficou, entre aspas, preocupado para saber a origem. Ela, de repente, teve visão embaçada e súbita dor de cabeça. Vamos agora baixar a pressão intraocular. Agora, como vai ser ao longo das próximas semanas? Olha aqui o pessoal falando, nada na faculdade. Também não vi nada. Então, essa é a importância da comunidade também, de você agora parar de ter desculpa para dizer eu não vou saber porque eu nunca tive esse assunto. Não tem como mais você ter essa desculpa, tá bom? Então, vamos lá. Falando, professor, trabalho em área judicial, é medicamento de todas as áreas, difícil dominar. Mais um motivo, Alex. Vocês que estão sendo aí pareceristas, estou vendo muita gente da área farmacêutica que agora tem que emitir parecer para conseguir negar algum pedido, né, via judicialização da área da saúde. Temos vários colegas que entraram nessa área e estão fazendo parte da comunidade, viu, Alex? Vamos lá. Like aí, meu povo. Vamos junto. Então, a interação medicamentosa nem sempre faz mal. É isso mesmo.
Então vamos ver aqui, ó. Após 45 minutos, a pressão intraocular reduziu consideravelmente, além da melhora da acuidade visual. Foi solicitado que a paciente retornasse uma semana depois para avaliar a possibilidade de inserção de implante trabecular. Que é isso? Olha a importância da farmaco agora. Existe a chance hoje, pessoal, de colocar pequenos caninhos, como se fosse um stent, na região trabecular, a fim de melhorar a drenagem do humor aquoso. Você sabia disso? Você sabia que existe essa estrutura que é assim, é o menor stent do corpo humano? Foi pensada na estratégia. Só que olha o que aconteceu. Depois de uma semana, ela não fazia mais uso de colírios, a acuidade visual dela estava preservada, a pressão intraocular normalizou, sem o uso regular dos colírios. Devido ao recente exame oftalmológico normal e a linha do tempo dos eventos, hipotetizou-se que alguns dos medicamentos que a paciente tomava foram gatilhos do evento, sendo necessária a reavaliação da prescrição. Eu quero saber agora, posso ajudar a identificar ou não? Olha que o pessoal, nossa, muito interessante, não sabia e companhia. É assim, gente, a farmácia ela tem que estar ancorada também nas condutas terapêuticas dos colegas. Eu não posso olhar apenas para o fármaco e saber então que eles podem ser um recurso terapêutico. Existe aqui um outro que nem é farmacológico. Mas olha o que aconteceu com essa senhora. Ela fazia uso de oxibutinina, metoprolol, amitriptilina, metformina e ácido acetil salicílico. Lembra que ela era diabética e hipertensa. Eu quero saber agora, desses fármacos aqui, qual ou quais desses podem estar contribuindo para aquele aumento súbito da pressão intraocular? Tempo! Qual ou quais? Valendo! Deixa eu ver aqui vocês. Printa, printa, printa a tela. Vamos junto e aprendendo. Quem é e quem não é da comunidade hoje? Agora, depois das 23h59, esse assunto é só da comunidade. Valendo? Ó, a Ana Carolina acertou o primeiro. A amitriptilina por quê? Porque ela bloqueia receptor muscarínico, mas não é somente ela. Muito bem, Tatiane. Oxibutinina. Então, Gleice aqui matou a pau. Falou das duas. Oxibutinina e amitriptilina, somadas, essa drenagem do muracoso pode ser muito reduzida, tá bom? Anti-inflamatórios, sim, mas aí, Matheus, é por outro motivo, é por diminuição da hemodinâmica renal. No caso aqui, a pressão intraocular não tem nada a ver a metformina, e aqui eu também nem falei de anti-inflamatórios, né? Professor, mas você falou do AS? O AS na dose de 100 miligramas não é anti-inflamatório, é apenas um antiagregante plaquetário, beleza? Então, a resposta desse caso fica confinada à oxibutinina e à mitriptilina. Então, nesse caso, o que fazer? Não adianta agora só identificar a interação e falar, então agora vamos para o próximo caso. Qual é o manejo? Se ela realmente precisa de um antidepressivo, o que deveria ser considerado? Sai fora dos tricíclicos. Sai fora, não vale a pena. Esse tricíclico agora pode ser substituído, por exemplo, por sertralina, por citalopram, escitalopram, que inibe apenas a recaptação de serotonina. Esses não têm qualquer envolvimento com o aumento da pressão intraocular. Então, todo mundo que sofre de glaucoma ou tem uma pressão intraocular muito alta, glaucoma de ângulo fechado principalmente, deve evitar qualquer tricíclico, ok? No caso da oxibutinina, a gente também tem uma solução? Tem. Nós podemos optar por fármacos que têm um efeito mais seletivo para receptores M3, como o exemplo da solifenacina. A solifenacina tende a interferir menos na drenagem do humor aquoso. Então, demos aqui duas soluções interessantes para este caso. Beleza? Vamos fazer um quiz agora. Quero todo mundo participando. Deixa o like aí, gente. Comentários, como é que tá a aula? Tudo bem? Todo mundo junto? Quiz. Qual delas pode ser usada em tratamentos orais contra a hiperidrose? Marcando agora. Valendo. Qual dessas caixinhas podem ser usadas ou pode ser usada contra a hiperidrose? O excesso de transpiração. E isso, Isaac, deve evitar. Estamos no outro caso aqui agora. Qual delas? A gente evita. Valendo? Vamos ver quem vai responder. Metoprolol, nafazolina, oxibutinina. Muito bem, Gleice. Gleice está afiada hoje. Retemic. Então, qual é o motivo? O motivo é o bloqueio de receptores muscarínicos. Lembrem que a sudorese depende do estímulo colinérgico, tá? Metoprolol não. Então, aqui apenas a oxibutinina pode ser usada para hiperidrose. Agora,
Tem efeito adverso? Tem. Boca seca, taquicardia, constipação, que alguns pacientes realmente não toleram, tá? Não é o metoprolol, não é. Oxibutinina pelo bloqueio muscarínico. Beleza? Vamos lá. Mais um caso, qual delas pode potencializar taquiarritmias juntamente com a cafeína? Valendo! Qual? Qual ou quais? Qual que a gente marca aqui? Um paciente teve um ataque à arritmia, tomou um suplemento com cafeína que tinha 150 miligramas, outro tomou com 300, outro tomou com 450 de cafeína, e aqui, ó, muito bem, salbutamol. Pelo efeito que? Por estimular receptores beta-2 adrenérgicos, isso também respingando para a musculatura cardíaca, tá? Então, muito cuidado a associação de salbutamol juntamente com qualquer xantina. Vou estender isso. Já estou aqui, ó, migrando para o assunto de interações. Então, pensando em teofilina, pensando em teobromina presente no chocolate, tá? Qualquer xantina pode ter efeito facilitado de arritmias com o salbutamol. Muito bom. Mais um caso. Cuidado com hipoglicemia. Como assim? Veja, nós tivemos uma série onde eu detalhei para vocês os antidiabéticos. Não vou falar isso aqui agora. Mas o controle da glicemia hoje é tanta marca, tanta substância, que merece você dar uma acompanhada na série. Existem alguns fármacos aqui que é mais fácil a gente ter um quadro de hipoglicemia do que outros. Se botar insulina na história, nem se fala. Nossa preocupação sempre vai recair mais sobre pacientes que fazem uso de insulina ou regular, ou insulina de ação ultra rápida, ou também as insulinas de ação lenta, como NPH, intermediária, né? Ou então Lantus, Glargina ou Degludeca. Mas quando um paciente tem hipoglicemia, quais são os sinais que ele desenvolve? Pensa aí comigo. O que ele manifesta? É muito comum pela hipoglicemia ele desenvolver uma descarga simpática. Então ele tem palpitação, ele tem tremores. Esses dois efeitos são mediados pela ação da adrenalina nos receptores beta e beta. Ó, beta no coração, beta nas extremidades. Então, se eu tiver um paciente que faz uso de propranolol e ele faz uso de insulina, o que eu posso ter? Eu posso ter um efeito que está aqui ó, publicado desde a década de 80. O propranolol pode fazer o seguinte: primeira coisa, vamos pegar paciente normoglicêmico e paciente diabético tipo 1. E ele desenvolveu um quadro aqui de hipoglicemia. Quem tem hipoglicemia é normal, ó, desenvolver taquicardia. Na linha pontilhada, taque. Mas quando eu dou propranolol, ele impede a taquicardia se o paciente tiver hipoglicemia. Ou seja, o meu sinal clássico, que eu sei que eu estou palpitando, e falar, ai, deixa eu procurar aqui um doce, deixa eu medir minha glicose. Eu vou agora ó, silenciar esse sinal. É como se eu estivesse no carro, o óleo está baixando do carro, o óleo está vazando, mas a luz do óleo não acende. Então eu vou ter grandes problemas se eu não tiver esse pré-aviso. O propranolol pode mascarar os sinais clássicos ou sintomas da hipoglicemia. Outro motivo que a gente tem que refletir é que quando a gente desenvolve essa descarga adrenérgica, ele vai lá no fígado e bate no receptor beta dizendo libera a glicose, que estava armazenada na forma de glicogênio, e também produz a glicose, é chamada gliconeogênese. Ou seja, a ação da adrenalina é de ajudar na recuperação da glicemia. Se eu uso o propranolol, o que acontece? Eu posso bloquear esse chamado recovering, que é a recuperação da glicemia se encontra comprometida. Então nós vemos aqui, ó, em linha pontilhada, tadinho, é mais difícil depois de 3 horas conseguir recuperar essa glicemia. Vamos casar aqui o raciocínio. Se um beta-bloqueador mascara o sintoma da hipoglicemia e ainda não deixa recuperar facilmente, lembre que hipoglicemia mata. Hipoglicemia leva à inconsciência. Hipoglicemia, imagine alguém operando máquina ou dirigindo. O cara é motorista de Uber, faz uso de insulina e está usando beta-bloqueador. Ele pode agora se envolver num acidente. Eu culmino com um evento adverso por conta disso. Então é algo muito sério.
Não quer dizer que nenhum paciente que usa insulina não possa tomar beta-bloqueador, mas nós devemos evitar ao máximo aqueles que não são seletivos. 2 exemplos, então: propranolol e carvedilol devem ser evitados em pacientes, principalmente aqueles que estão começando o uso da insulina. Estão entendendo? Ó a pergunta aqui do Machado, já estou te respondendo. Principalmente os que não são seletivos, porque tendem a causar um bloqueio mais efetivo, diminuindo a chance de tremores de extremidade. Ok? Então, olha que interessante, né? Para um cirurgião, para um músico, para um político que vai usar propranolol 40 minutos antes de um discurso, para um cirurgião que vai usar 40 minutos antes de uma cirurgia, é excelente não tremer. Mas para um diabético, o sinal do tremor para ele é uma garantia de que está com a glicemia já, ó, ficando ali abaixo dos 70, 60, 50 miligramas por decilitro, tá? O Xigdu pode causar hipoglicemia? Pode, porque a associação de dapagliflozina com metformina. Isso pode acontecer e a gente também deve evitar, ok? Entenderam o perigo, né? O propranolol pode diminuir a hiperidrose? Pode, mas não é pelo bloqueio muscarínico, é pelo seu efeito simpatolítico, Gleice. Também pode. Por isso que naquela opção do exercício anterior, metoprolol não entra na história, porque ele não atravessa tanto quanto o propranolol, tá? O metoprolol ficaria ali em segundo lugar. Mas boa observação sua aqui. Ok? O intresso não atua na regulação da glicemia, né? Quem atua é a dapagliflozina. Vamos lá. Voltando aqui, a vovó não está bem. A vovó está acordada o tempo todo. À noite fica com o olhão, ó, abertão, tá falando sozinha, tá dizendo que tem alguém perseguindo ela, tá vendo sombras e dizendo que tem polícia atrás dela. E que história é essa? Ela está tendo quadros aqui de delírio. Risco de delírio é comum na senilidade? Demais. Paciente com infecção urinária idoso não tem febre, geralmente ele entra em delírio. Mas a gente também pode ter delírios que são induzidos pelo bloqueio muscarínico. E aí vamos, por exemplo, aqui bem importante e prático, o uso, ou dizer até o abuso que acontece às vezes em clínicas de idosos, né? Asilos, casas de repouso. Muito cuidado pelo uso, às vezes indiscriminado da oxibutinina. O bloqueio muscarínico aqui não fica restrito à bexiga. Ela também atravessa a barreira hematoencefálica. E a literatura mostra que o uso da solifenacina pode ser mais interessante, embora seja mais caro. Mas, Tiago, por que você vai defender aqui a solifenacina? Solifenacina? Pela sua seletividade para receptores M3. Então, olha que legal a gente aprender a farmaco de uma outra maneira aplicada. Olha que coisa linda isso. Eu estou mostrando para vocês aqui uma figura de 2022, mostrando as nossas expressões de receptores M1 e M4 que se encontram no sistema nervoso central. Quanto mais verde, maior a expressão de M1. Então, na região do córtex, do estriado, hipocampo, tá vendo aqui, ó? Área também ventral. E temos também uma sobreposição praticamente igual aqui de receptores M4, com exceção aqui na região do hipocampo e também na região tegmental laterodorsal do núcleo aqui. Mas é interessante que o papel desses dois receptores é fazer, sabe o quê? Lê comigo a frase. Tanto os receptores M1 quanto M4, através de ações e circuitos distintos, são capazes de, atenção, diminuir a liberação de dopamina. Diminuir a liberação de dopamina, ou seja, quanto mais eu estimulo receptores M1 e M4, mais eu inibo a liberação de dopamina. Beleza? Agora, e se eu bloquear o receptor muscarínico? Se eu bloquear e dar aquele beijinho em M1 e M4, os níveis de dopamina vão, ó, subir. Então, quem é o culpado pelos delírios, pelas alucinações, pela hipersexualidade, pela agressividade, pela fala incongruente? Isso também pode acontecer por um excesso de dopamina que foi provocado pelo bloqueio de receptores muscarínicos no sistema nervoso central. Meu Deus, prova aqui para mim, professor, que essa seletividade é maior. A gente vai lá nos números, rapidinho aqui, ó, para você ver uma comparação. Solifenacina. Existe uma constante na farmacologia, é o seguinte, KI. Quanto menor o valor, mais seletivo ele é.
Então, se alguém falar para você, solifenacina ou oxibutinina tem maior afinidade por receptor M3? É fato que a oxibutinina se liga mais ainda ao receptor M3. É verdade. Você pode olhar pelo número. Então, a palavra certa é o seguinte: solifenacina, comparado à oxibutinina, liga menos ainda ao M3. Mas qual é a vantagem? Olha aqui, a solifenacina tem um valor de KI muito alto para M1. Ou seja, ela se liga muito pouco em M1 comparado à oxibutinina. Quanto mais baixo o valor, mais se liga. Em relação a M4, vamos fazer a comparação. É fato que para M3, solifenacina ainda perde um pouquinho. Mas olha só, ela não está nem aí para o receptor M4. Ela só liga realmente em M3. Nossa, que legal! Eu apliquei aqui um conceito, ó, a Paula falando, meu Deus, like, 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 que coisa, né? Alguns que responderam aqui oxibutinina. Então, entenda, quando a gente diz para as pessoas que solifenacina tem maior afinidade por M3, comparado à oxibutinina, ela perde lá no M3. É porque ela não se liga em M1 e M4. Ou seja, o seu papel no sistema nervoso central é menor. A chance de delírio com ela é menor. Então, se alguém tem delírio com solifenacina, nem pense em voltar para oxibutinina. Mas pacientes que estão delirando com Retemic podem ter uma melhor resposta com a solifenacina. Entende? Beleza? Ah, que bom aqui entender essa parada. A Jamires falou: ó, minha avó toma insulina e carvedilol. Tem que tomar cuidado. Tem que acompanhar a glicemia com maior frequência e observar que o sinal que aguardava para ela, olha, se tiver uma palpitaçãozinha, pode ser queda na glicemia. Para ela, isso não vai acontecer, porque ela está sob beta-bloqueio. Ok? Mais um caso aqui. Gente, se vocês estão gostando, me dá aqui uma direção. Estou acompanhando aqui vocês e a gente só está aumentando o número de pessoas que estão comigo ao vivo, então eu vou prosseguir, tá bom? Bombas de infusão. Se vocês querem que eu prossiga, me dá aqui um ok. Tá legal. Vamos lá, quero mais casos. Vai me falando aqui. Próximo agora da adrenalina intravenosa. Que história é essa? A administração de adrenalina endovenosa pode ocasionar o quê? Respondam aí para mim, pessoal dando ok, beleza, ótimo, vamos que vamos. Aí sim, gostei, gostei. Só manda, tá massa, tá ótimo. Ei, beleza. Vamos lá, mais casos. A administração de adrenalina endovenosa pode ocasionar o quê? O quê? Fló, legal as explicações. Se você não entrou na comunidade, faltam apenas 2 horas para você entrar, hein? Então responde aí para mim, qual é a letra que a gente marca aqui agora? Qual a letra? Qual a letra? Me fala. Letra C. Letra C? Hipertensão, hipocalemia e tremores? Todo mundo? C? Não. Letra A, não. Como é que a adrenalina vai causar broncoespasmo, Ana Carolina? Não. O estímulo em receptores, o quê? Beta vai causar broncodilatação. A pressão arterial pode aumentar, realmente, por vasoconstrição e aumento do débito. Hipocalemia, por quê? Hipocalemia porque o estímulo em receptor beta aumenta o influxo de potássio, a entrada de potássio, então, de fora lá do sangue para dentro das células, principalmente células musculares, podendo gerar, de fato, hipocalemia. Aliás, é por isso que o salbutamol, a adrenalina, podem ser usados aí em contextos de quadros de hipercalemia, tá? Não é porque excreta na urina, é porque aumenta o influxo de potássio nas células. E tremores por estímulo beta-adrenérgico nas extremidades. Então, isso pode acontecer tanto por um efeito endógeno, pela adrenalina que eu produzo, por uso de salbutamol inalatório, ou até mesmo por uso de adrenalina por via intravenosa. Esse tremor, ele acontece mais com a adrenalina do que com a nora. Por que com a nora a chance de tremor é bem menor? Porque a afinidade de norepinefrina é maior em receptores alfa. Então, o que vamos ver? Mais frieza nas pontas das mãos, né? Inclusive chance de isquemia em extremidades. Por isso que a dose de noradrenalina não pode ser tão alta assim. Ok? Beleza. Vamos junto. Olha lá. Mais um caso aqui agora.
E fazendo só um lembrete para a galera que não entrou ainda na comunidade. Nós não vamos manter esse mesmo valor, pessoal, depois das 23h59. Nós vamos subir novamente para o valor de 1.397 e não sei se nós teremos outra abertura neste ano de 2024. Nós fizemos no mês de julho, comemorando 3 anos da comunidade, e agora a gente encerra. Então, para você que quer mudar seu plano de carreira, entender farmacologia da mesma forma como a gente está fazendo aqui, não tem nada de fake, falar, nossa, a aula dele é toda bem produzida aqui, na segunda-feira, quando entra na comunidade é uma decepção. Quem é da comunidade sabe aqui da seriedade que já estamos desenvolvendo há mais de 3 anos na maior comunidade de farmacologia do Brasil, focada em raciocínio clínico. Beleza? Quem está indo embora? Não, não vai embora, por conta aí do tempo, né? Mas não vai embora. Vamos lá, que tem mais assunto hoje. Escolha o fármaco ideal para cada situação. Fala aqui para mim, eu preciso de um agente inotrópico para esse paciente com sinais de disfunção miocárdica. E agora eu tenho para você aqui 4 ampolas diferentes. Tem de atropina, dobutamina, adrenalina ou epinefrina e também a norepinefrina. Eu quero saber dessas 4 ampolas, qual que você escolheria para satisfazer esse desejo aqui do clínico. Ele falou, eu preciso de um inotrópico para esse paciente com sinais de disfunção miocárdica. É interessante que o que eu estou mostrando aqui para você, talvez um graduando fala, nossa, mas é, isso é muito longe ainda para a minha aplicação prática. Mas quando você entender o princípio, vai fazer todo sentido você aprender por que receptor alfa e beta já é importante você elucidar na tua cabeça. Né? Então, o Ricardo aqui respondeu de forma muito correta. Lígia perguntou, o que é hipocalemia? Hipocalemia é hipopotassemia, é a mesma coisa, é sinônimo, tá bom? Sinônimo. Então, por que dobuta? Dobutamina tem uma alta afinidade para receptores beta-adrenérgicos, beta 1. Esse estímulo em receptor beta 1 aumenta a força de contração e também aumenta a frequência cardíaca, de forma seletiva. Veja que a frase do colega foi: eu preciso de um inotrópico, ou seja, um fármaco que aumente a força de contração. Isso não é perfil da atropina. A atropina bloqueia receptores muscarínicos, mas ela interfere mais na frequência e não na força, porque a expressão de receptores muscarínicos na região dos átrios é muito grande, no ventrículo é pouco. Então a atropina tende a fazer isso aqui, ó, olha a minha comparação aqui, você nunca mais vai esquecer isso. O papel da atropina, o coração estava assim. Quando eu atropinizo um paciente, ele faz isso, ó. Percebeu que a minha frequência aumentou, mas a força é a mesma? Com dobutamina, o inotropismo é assim. Eu aumentei a força. Pode ser que tenha um aumento da frequência? Pode. Mas eu foquei mais na força, por isso a gente chama de efeito inotrópico. Beleza? Tá entendido aí? Então, nesse caso, a gente vai usar a dobutamina. Por que não a nora? A nora porque liga mais em receptores alfa. Então, o papel principal da nora é fazer vasoconstrição, é aumentar a pós-carga e também aumentar um pouco da pré-carga, ou seja, o retorno venoso. E a adrenalina liga tanto em alfa quanto em beta. Então, se eu quero um efeito mais inotrópico, de fato, a dobuta é mais interessante. Vamos lá. Para cada contexto abaixo, selecione o agente inotrópico ou vasopressor mais compatível. Em altas doses e por tempo prolongado, pode provocar graves lesões renais, cutâneas e mesmo cardíacas devido à vasoconstrição excessiva. Quero saber aqui das 4 opções. Fala para mim qual das 4 que a gente marca agora. Seria a dobutamina de novo? Nora? Atropina? Epinefrina? Conta para mim. Valendo! Conta aí para mim. Beleza, eu espero que todos que estejam aqui comigo agora, assistindo, já sejam membros da comunidade. Se você ainda não é, não perca essa chance. Falta apenas 2 horas para você fazer parte da maior comunidade de farmacologia do Brasil, para ter acesso durante o ano todo e assistir, reassistir, anotar e ter acesso a todas essas aulas, tá bom? Olha aqui a Maria. Maria que trabalha no hospital lá no Rio Grande do Norte, né? Deve estar gostando bastante dessa aula de hoje. Olha aí, ó. O congresso que eu vou estar presente é o Congresso em Foz do Iguaçu, o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. Noradrenalina? Muito bem, Liliana. Por que a Nora, Gleice? Muito bem. Por que Jair? Porque a Nora tem uma alta afinidade em receptores alfa. Por isso, sob tempo prolongado, a gente deve ficar atento, porque a hemodinâmica renal pode ser prejudicada devido ao excesso de estímulo alfa-adrenérgico, trazendo inclusive chance de isquemias em extremidades.
Extremidades podendo até ter chance de amputações por conta do uso da nora. Teve um caso aqui recente não, mentira, vou trocar aqui a palavra. Teve um caso aqui no Espírito Santo que aconteceu com uma modelo que teve um quadro de choque séptico e ela, infelizmente, teve mãos e pés amputados e acabou indo a óbito depois. E a mídia colocava como se fosse uma bactéria, né, comedora de mão e pé, e não era isso. É que pelo quadro dela de choque, e ela apresentava dificuldade nessa resposta de retorno da pressão arterial, foram usadas muitas doses altas de noradrenalina, que combinaram com um importante efeito vasoconstritor, gerando isquemia em extremidades. Né? Então, às vezes, na tentativa de recuperar a pressão arterial de um paciente, eu posso correr o risco de diminuir a perfusão dos tecidos, ok? O Matheus aqui falando, esse seu curso tem a farmacologia completa de todos os medicamentos? Se tem, Matheus, a vantagem, querido, é que não se trata de um curso, é uma plataforma consultiva, onde cada semana tem mais conteúdo novo e eu vou atendendo as necessidades de vocês, tá bom? Tá muito massa, Nora, mais caso eu quero. Alfa 2 não, Alfa 1. Alfa 1, noradrenalina Alfa 1, tá bom? Vamos lá. Mais um caso aqui, culpa da Nora? Olha o caso. Recebi esse caso essa semana de um colega que me referiu ter acontecido com ele. Paciente admitido na UTI por sepse grave de origem pulmonar, está em ventilação mecânica, recebendo fentanil e midazolam para sedação, noradrenalina para suporte hemodinâmico e linezolida para tratamento de uma infecção. Após a administração do antibiótico pelo enfermeiro, o paciente desenvolveu tremores, suor excessivo, agitação, taquicardia e hipertensão. Que história é essa? Oh, meu Deus, o que pode ter ocorrido? O que pode? Essa aula aqui fica disponível uma semana, depois é acervo exclusivo da comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a Poliana falando, meu pai teve delírios por estar travada a bexiga. Sim, a incontinência urinária, a infecção urinária pode trazer também delírios, nem sempre é medicamentosa. A gente só chamou atenção de que, às vezes, na iminência de querer usar anticolinérgicos por muito tempo, pode desenvolver também quadros de delírios, tá? Então, a Jailma aqui, ó, interação da linezolida com a nora. Parabéns, Jailma. Conta aqui para mim por quê. Quem consegue enxergar uma interação aqui de um antibiótico com a noradrenalina? Falei, quê? Linezolida, chamado de Zivox? Linezolida que atua contra bactérias gram-positivas? Inibe a síntese proteica. O que tem a ver com a noradrenalina? Meu Deus, olha aqui, parabéns, Constantino Oliveira. A linezolida inibe a MAO. E quem é a MAO? A MAO é a monoaminoxidase, a enzima que biotransforma a noradrenalina. Então, parabéns, essa leitura aqui é importante de vocês, lembrar que linezolida, um antibiótico, pode aumentar o tempo de meia-vida da noradrenalina. Deveremos, então, ser reconsiderada a velocidade da bomba de infusão após o uso de linezolida. Tá bom? Ok. O Matheus aqui perguntando, é só acessar lá o nosso link para você ver o desconto, que é mais de 50%, para você entrar hoje até as 23h59. Voltando aqui no caso, olha que gráfico sensacional para você resumir um pouco das drogas vasoativas. Lembrando que na comunidade a gente tem um curso inteiro de droga vasoativa. Aqui eu só dei uma pincelada para você nadar comigo, mas é uma aula só sobre vasoconstritores, agentes inotrópicos, vasodilatadores, discussão de casos clínicos. Mas só para você dar uma olhada aqui comigo, ó, se eu quero efeitos mais de vasoconstrição, eu opto aqui por fármacos que vão se ligar mais em receptores alfa, como norepinefrina ou a própria fenilefrina. Ah, interessante, hein? E a vasopressina? Não, vasopressina se liga em receptores V1 e V2. Não é alfa, mas também tem efeito vasoconstritor em V1. Epinefrina liga mais em receptores alfa, mas também liga em beta, portanto, ele também desfruta de efeito inotrópico. Dopamina em alta dose pode ter efeito vasoconstritor, mas também vai se ligar em receptores beta. Meu Deus, que gráfico massa que a gente pode revisar tudo. É, gente, dobutamina, por que está aqui para baixo? Porque dobutamina liga em receptor beta 1, aumenta inotropismo, mas liga um pouquinho em beta 2, ajudando na vasodilatação. E o nitroprusiato, né, o foco de hoje, tem importante efeito vasodilatador por doar óxido nítrico. Beleza? Aqui estão falando, mas na ação da MAO é no meio intracelular. É verdade. Mas lembra que a noradrenalina pode ser recaptada, Ricardo Brito.
E essa recaptação vai fazer com que a noranocitosol seja oxidada. Ok? Lembre disso. Maria, gente, faz logo essa inscrição à comunidade, é uma loteria acumulada. Loteria acumulada. Não, vou falar, é o baú da felicidade. Que dor no peito? O que está acontecendo? Que dor no peito é essa? É o seguinte, olha aqui mais um caso fresquinho para você. Traduz aí comigo. Olha, eu vou fazer questão sempre de ter vocês na comunidade para que haja em cada aula não apenas o aprendizado do assunto em questão, mas que haja transbordo. Então, tem momentos que eu vou ter que explorar um pouquinho do inglês para você também aprender algumas expressões importantes. O que está dizendo aqui no texto? Eu tenho uma síndrome coronariana aguda apresentada após o uso de quê? De quê? Pseudoefedrina. Pseudoefedrina. E peraí, e foi regredido com o quê? Só o título já conta a sinopse do caso todo. Faz sentido, então, a gente usar um beta-bloqueador como antídoto da pseudoefedrina. Você conseguiu enxergar o desfecho do caso? Felizmente, aqui não houve morte. Mas, primeiro, a coronária teve o seu espasmo pelo excesso do estímulo da pseudoefedrina, pelo excesso da ação da noradrenalina em receptores alfa, também atuando em receptores beta, aumentando a frequência cardíaca e aumentando muito o consumo de oxigênio. Aí, para poder reverter parte do processo, foi usado aqui um beta-bloqueador. Opa, vamos ver então? Vamos dissecar aqui o caso? Flamarivana falou assim: vamos sair da zona de conforto. Comunidade é vida. É lembrar, o mar é o caminho, não é um obstáculo. Lembra da frase inicial? Se vocês estão comigo aqui, estamos com mais de 450 pessoas ao vivo. Que legal, respirando farmacologia e vamos junto. Professor, tudo em inglês, deixa eu te ajudar aqui. Vamos separar em partes. Primeiro, vamos ler junto. Pseudoefedrina, um comum ingrediente em drogas para gripe, né, resfriados, presente aqui em suplementos dietéticos e também na medicina chinesa, como um chá de ervas medicinais, né, tem um importante efeito simpatomimético, ou seja, imita a resposta simpática, trazendo um impacto no sistema cardiovascular. Essas propriedades químicas e clínicas dos efeitos da pseudoefedrina são similares ao da efedrina. Opa! Primeira coisa importante. Lembra que eles são isômeros? São drogas parecidas? E me chama a atenção alguns produtos presentes em muitos supermercados americanos, colocam assim, ó, esse produto aqui é ephedra free. Ele não tem efedrina, mas alguns produtos têm pseudoefedrina, que tem ação análoga. Então, que incoerência é essa? E o principal efeito é causado pela liberação de norepinefrina endógena. Então, aqui nós já matamos o primeiro coelho. Ele conta que é comum o consumo de pseudoefedrina, de que ela é semelhante à efedrina e ela aumenta a resposta simpática, por elevar noradrenalina. Fechou? Agora, quem era essa pessoa? 45 anos. Apresentou o quê? Chest pain, ou seja, uma dor no peito, following ingestion, ou seja, seguido de ingestão de pseudoefedrina, contendo o quê? Um medicamento que foi descrito aqui, ó, a pseudoefedrina. O paciente foi inicialmente diagnosticado com um infarto do miocárdio, da região inferior, baseado o quê? No eletrocardiograma. E aí foi usado metoprolol, olha a aplicação prática, gente. Foi usado intravenoso metoprolol, que foi iniciado para a fazer, inclusive, uma angiografia. Uma angiografia. O metoprolol conseguiu reverter a elevação do segmento ST e diminuiu os sinais, os sintomas que o paciente apresentava, a dor no peito. Você consegue enxergar isso? Qual é o papel do metoprolol para poder diminuir a dor no peito? Olha que coisa linda. É por isso que a farmácia não pode andar separada do processo fisiológico. E eu faço questão de abrir um bloco na comunidade cheio de fisiologia, porque quem não entende fisiologia jamais vai entender farmacologia. O único prêmio Nobel que existe, que tem dois nomes, não é o da paz, não é da literatura, nem da física, nem da química, da economia, é medicina. Você pode ver que o prêmio Nobel de medicina é medicina e fisiologia. O profissional de saúde que não sabe fisiologia vai andar manco o tempo todo. Deixa eu te explicar aqui então isso. Que horas que o coração é nutrido? As coronárias são cheias de sangue no momento de diástole, no momento de repouso do coração. No momento de sístole, ele não recebe sangue.
Então, se eu aumento a frequência cardíaca, o tempo de diástole é menor. Ou seja, o tempo para que o coração se nutra também é reduzido. Diante do espasmo produzido pela pseudoefedrina, isso fica mais complicado. Então, está aí a explicação. O papel do metoprolol principal é aumentar o tempo de diástole para que haja melhor reperfusão da musculatura cardíaca. Fechou? Pegou a ideia aí? Ah, beleza. Então, que bom que vocês estão acompanhando aqui comigo. E vamos embora, que hoje não vai ter conversinha, não. Nunca teve, nunca teve. Falando, nossa, professor, você está falando aqui da comunidade? Falo com o maior prazer, porque é a minha vida hoje, né? É dedicação com vocês aqui o tempo todo e vamos aqui descrevendo os itens. Então, ó, metoprolol conseguiu agora reverter o quadro e as artérias estavam normais, ou seja, ele não tinha uma obstrução da artéria. O caso presente, olha aqui, highlight, ou seja, chama a atenção da importância da terapia com beta-bloqueadores como parte inicial da intervenção em casos de intoxicação por pseudoefedrina. Galera, eu sei que o caso é de 2008, mas isso pode trazer uma repercussão para um cenário nosso brasileiro. Vamos imaginar o quê? Aqui, alguém que faça uso de Allegra D, de qualquer um que contém loratadina mais pseudoefedrina, fexofenadina mais pseudoefedrina. Apareceu efedrina, dor no peito. O que pode ser usado como contexto aqui? Um paciente que apresenta dor no peito e supra de ST. O uso de beta-bloqueadores. Estão entendendo? Esse é o nosso papel. Que estão pedindo aqui para estender o. Não dá, gente. Nós prometemos isso desde semana passada. Comentei com vocês, quando abrimos a nossa série, quinta-feira vai ser a abertura, e hoje, então, de fato, vai ser o fechamento às 23h59. A comunidade tem certificado emitido pela própria plataforma Hotmart quando vocês terminam de assistir um conteúdo, por exemplo, uma série. Não é em cada aula que você vai receber um certificado. Então, você concluiu a série de antibacterianos, você vai receber esse certificado. Tá? Agora, o nosso curso de interações medicamentosas é o que tem o certificado reconhecido pelo MEC na qualidade de extensão universitária. Nós vamos abrir a nossa próxima turma no mês de novembro, no final, e quem faz parte da comunidade entra com desconto. Tá bom? Vamos juntos aí. Beleza. Continuando. Mais um caso. Opa! Hoje eu não estou bem. Tá bem por quê, minha filha? Não, estou bem não. Olha aqui o que apareceu numa imagem de ressonância, numa imagem de uma angiografia convencional. Essas setas que estão sendo mostradas aqui na figura, publicação aqui de 2010, mostra pontos de espasmo que evoluíram para isquemia. Essas regiões aqui brancas mostram que houve região de infarto na região do cerebelo dessa moça. O quê? Mas mulher de 32 anos deu entrada no pronto-socorro com náusea, disartria, ataxia de membro esquerdo. Acordou com uma sensação de dormência no lado esquerdo, extremidade, 1h da manhã. Notou dor no pescoço. Esses sintomas desapareceram em 1 hora e voltou a dormir. Quando se levantou depois das 7, sentiu náuseas e tonturas. Disartria e ataxia das extremidades esquerdas, ou seja, membros superiores e inferiores, apareceram e a dor no pescoço esquerdo recorreu à tarde. Ela não tinha histórico médico notável, nem histórico de lesões no pescoço, trauma, grandes fatores de risco para doença aterosclerótica. Seu pai tinha histórico de hemorragia no tronco cerebral. O que ocorreu aqui? Ela também fez uso, sabe de quê, gente? Aqui, ó, metilefedrina. Uma associação de metilefedrina com cafeína que é comum também na região da Ásia. Então, esse trabalho aqui, embora seja um trabalho da região da China e Japão, eu não estou me recordando agora se foi, acho que era Japão, isso também pode ser uma forma de nós aprendermos. Se aqui não temos metilefedrina, lembra que temos também a pseudoefedrina. E também uma série de suplementos de amiguinhos que chegam dos Estados Unidos, apaixonados por rótulos brilhosos. Não, mas esse aqui eu comprei no Hotmart, eu comprei no Walmart, esse aqui eu comprei no Walgreens, eu comprei agora num supermercado americano que é show de bola. Veja, o FDA não faz aprovação dos suplementos que você toma, não, criatura. Lá não há um estudo para poder liberar cada substância ativa. Se é medicamento, sim. Se é suplemento, não. Agora, se der problema, o FDA vai atrás daquele suplemento. Como já aconteceu com uma série de marcas. Então, não acho que você está assegurado por comprar um suplemento e trazer dos Estados Unidos para cá. Porque a substância que está lá é a que chega aqui também e vai ligar também no seu receptor alfa-beta. Podendo culminar com quadros até mesmo de arritmia, de quadros de isquemia, como você está vendo aqui comigo agora. Entendido? Então, muito cuidado com essa
fantasia de achar que a solução mágica está quando você viaja para os Estados Unidos e tem a liberdade de entrar no supermercado, como eu presenciei. Gente nos Estados Unidos assim, ela entra no supermercado e fala assim, gente, o que eu estou mais precisando de remédio? O que eu posso comprar mais aqui? Ela está numa ilha da fantasia. Não faça isso. Aliás, estão alguns ainda trazendo potes de ibuprofeno contendo 1.000 comprimidos, achando que estão protegidos, né? Pelo amor de Deus, sejam lúcidos, tá? Então, o nosso papel, gente, o tempo todo aqui, é descrever com vocês casos clínicos ao longo do tempo. Não tenho mais paciência para dizer que falar da farmacologia é só o assunto mesmo que você viu no terceiro, quarto período e acabou. Não tem como. É a beleza de ser um eterno aprendiz. Toda hora coisa nova, toda hora aprendizado. Eu acho que a farmácia ela depende disso mesmo. A gente vai aprendendo em camadas. Tem que ter paciência. Paciência e persistência. E como é que você vai conseguir isso? Se eu pegar, por exemplo, vamos comprar. Não, professor, antes de entrar na comunidade, eu vou comprar um livro. Tem um monte de livro. Vou te mostrar aqui, ó. Tem um monte. Ao longo da minha carreira, quantos que eu comi. Mas a vantagem da comunidade é que você, com o valor de dois livros bons, você tem acesso o ano todo a um conteúdo que se renova. Você não está comprando um curso fechado onde eu começo amanhã e termino depois no mês de janeiro. É uma piscina com cachoeira e toda hora chegando conteúdo novo e atendendo as necessidades de vocês. Bateram lá na porta e falou, professor, fala para a gente agora sobre cálculo de medicamentos. Imagina, preparei agora um curso bonitinho para vocês, a começar lá de unidades internacionais, de Luição e companhia, e a gente começa nessa quarta-feira uma aula exclusiva sobre cálculo de medicamentos. E vai ficar para a comunidade. Eu não sei qual é a sua realidade, professor, eu estou no segundo ano. Eu fiz minha graduação durante a pandemia. Eu estou com medo, porque assim, eu ganhei o diploma, mas eu estou escorregando muito, eu estou errando demais. O problema é que se você erra numa prova, você reprova e fica lá na faculdade. E você que já terminou? Quem é que está pagando o pato? É um paciente, ou até a sua mesma profissão, né? Então, o teu diploma tem valor. Eu não quero aqui atuar como, olha, eu quero fazer uma regraduação, mas eu quero realinhar perspectivas e pontos com você. Porque nós estamos notando, sim, uma grande deficiência na formação profissional no Brasil e fora. Não é à toa também que a nossa comunidade contém já alunos de mais de 10 países. Temos os Estados Unidos, o Canadá, Portugal, Espanha, Bolívia, Argentina, Paraguai, México, né? E o nosso Dinamarca, né? Nós temos uma colega lá, farmacêutica, que faz as aulas, traduz e treina os farmacêuticos da região dela, da Dinamarca, estando aqui conosco na comunidade Farmaco na Prática. Então, nosso ponto aqui é promover, de fato, a transformação. Não estamos aqui brincando e o foco realmente é fazer transformação de pessoas que tinham medo da farmácia e precisam perder para poder servir melhor os pacientes. Tá bom? A Elisa falando que está viciada. E o marido tá bravo. Convida ele. Tem vários aí se convertendo para poder fazer curso já de graduação, né? A aula vai ser na comunidade de cálculo de medicamentos, vai ser na quarta-feira, às 18h30. Tá bom? Então vamos tirar aqui algumas dúvidas finais de vocês. Eu já estou pronto aqui para me despedir, lembrando que a comunidade Farmaco na Prática tem relatos, gente, de quem ainda. Você acha que a gente está vivendo um momento assim de bolha? Não, eu estou mostrando coisas que me pedem, eu não dou tempo, não tenho tempo mais. Pedindo aqui para mim a consulta. Eu realmente não tenho tempo. Eu preciso agora de colegas que sejam braços. E nós estamos como olheiros dentro da comunidade, de pensar quem são aqueles que mais assistem, que mais entendem sobre assuntos, para poder fazer realmente atendimento de pessoas que estão perdidas em relação ao uso de medicamentos, tá? Então, já temos frutos disso, de pessoas que estão atendendo, agradecendo pela qualidade. Olha aqui a colega. Hoje eu recebi esse certo elogio do meu atendimento, compartilhei com você porque você é meu espelho para fazer um bom atendimento com conhecimento. Colegas que foram aprovados em concurso e passou em primeiro lugar, sendo membro da comunidade Farmaco na Prática, né? Então, essa aqui, por exemplo, o primeiro salário dela já pagou quantos anos de comunidade? Veja, o valor agregado do nosso produto, ele é muito mais do que R$ 697. Não tem nem comparação. O que a gente quer realmente é transformar. Nós temos uma missão por trás disso. Eu não pedi licença do meu serviço público à toa. É porque eu creio de que nós temos essa oportunidade agora de transformar o conhecimento da farmacologia de maneira como nunca fizemos, né? E ficar preso nas quatro paredes fica um pouco complicado a gente conseguir esse movimento, né? Aqui outra agradecendo.
após descobrir nas aulas que despertou a vontade de aprender e de cuidar de saúde. Maneira de abordar e tratar os assuntos foram uma inspiração. Estou aqui, interior do IFES, foi para a Federal Fluminense, agora cursando medicina, sendo membro da comunidade Farmaco na Prática. Isso não tem preço, ver essas transformações de vocês, beleza? Fazendo aqui as últimas respostas da aula de hoje. Aqui o colega falando, que é membro fundador da comunidade, Ricardo, realmente está aqui com a gente, ó, desde quando fez a formação em interações medicamentosas. Pode usar na fasolina na semana de cirurgia de septoplastia e turbinectomia? Poder pode, cuidado só com excesso, porque a gente não quer diminuir a perfusão desse tecido. Lembra que a região de cartilagem ela precisa ser bem suprida, né? Então, quando você usa em excesso, isso pode aumentar a chance de quadros de isquemia, mas pode ser feito uso, inclusive, em pós-cirurgias. Acabei de entrar na comunidade, por onde começar? Depende qual é a realidade de vocês. Nós temos, inclusive, dentro da comunidade, deixa eu mostrar isso aqui, vai ser importante, porque é uma forma de tutoria aqui para muitos que entraram recentemente e podem, aparentemente, estar perdidos, mas não vão, eu vou ajudar vocês aqui, peraí, aqui, ó, entrei na comunidade. Quando vocês entram, lá na parte de baixo, deixa eu mostrar aqui, ó, nós temos uma playlist. Pega primeiro por aqui, ó. Ah, eu quero, Tiago, viajar primeiro na área renal. Não, só sobre antibiótico. Só sobre carboidratos e diabetes. Só cardiovascular, sistema nervoso. Aqui é um caminho que você pode seguir. Mas se você tiver uma busca mais pontual, professor, eu sou da graduação, ainda sei pouco assim sobre bioquímica, assiste às aulas primeiro aqui, ó, de bioquímica. Depois você vem, assiste às aulas de fisiologia, tá? É que tá abrindo aqui o material, por isso tá um pouco turvo, viu? Mas a resolução é ótima. Então, nós temos aqui um módulo inteiro de fisiologia cardiovascular. São 8 aulas. Cada bloquinho desse aqui tem um mundo aqui dentro. Fisiologia, está interessado em toxicologia, ok. Professor, eu quero saber o beabá da farmaco. Entra aqui, ó, farmacodinâmica, e assiste agora esses tipos de receptores, mecanismos de ação e companhia, tá? Fazendo um lembrete aqui, ó. Nossa equipe acabou de dizer que dentro do YouTube, nós tínhamos aí cerca de 15 aulas que estavam disponíveis dentro do nosso canal. Elas foram, nesse momento, todas retiradas, tá? Então, nós desidratamos o YouTube de propósito, a fim de que você tenha acesso somente dentro da comunidade. Então, esse é conteúdo exclusivo. A gente, às vezes, deixa algumas aulas um pouco soltas para o pessoal entender qual é a nossa visão, né, sobre o uso de medicamentos, de uso crítico, às vezes atendendo uma necessidade do momento. Cai aí um absurdo de consumo de vermectina. A gente tira a aula de lá da comunidade e traz aqui para o pessoal entender mais. Mas, neste momento, a equipe acabou de dizer que elas foram enviadas, estão apenas no acervo da comunidade Farmaco na Prática. O valor é de 697. 697 com desconto hoje, e que não vai se repetir nesse valor para as próximas aberturas da comunidade, tá bom? O acesso é por 1 ano. Equipe, dá para assistir offline? Não, offline não, precisa ser realmente de internet. E o bom é que, nesse caso, você terminou de assistir 30 minutos, depois fica a bolinha lá parada marcando o local onde você assistiu, tá bom? Então, 697, lembrando que você pode renovar com desconto, tá bom? Então, depois da primeira inscrição, você sempre renova com desconto expressivo, beleza? 1 ano aqui, ok. Ainda não temos essa tecnologia para assistir offline. O nosso curso de interações, sim. A comunidade ainda não. Tá? Precisa de internet. Beleza? Deixa eu ver aqui. Pergunta: para tratamento de cialorreia, posso usar a solução de escopolamina? Pode. É possível, pelo bloqueio muscarínico, tá bom? Lembrando, gente, que 697 é o ano inteiro. Não é 697 para cada mês, não, criatura. 697 pode ser dividido em até 12 vezes, que vai dar aí uma parcela de mais ou menos R$ 67, tá bom? A Maria aqui falando que renova toda vez, beleza. Então, estamos aqui com apenas 1h30 de espaço para você entrar na comunidade com desconto. Beleza? Então, já mostrei aqui o caminho. Digamos que você queira entender mais sobre farmacocinética. Nós temos o módulo inteiro, desde absorção até excreção, depois tempo de meia-vida, clearance de fármacos. E nossa equipe preparou para vocês um roteiro
de playlists em várias áreas: sistema nervoso autônomo, central, cardiovascular, diabetes, renal, fisiologia, e eu até revisei isso recentemente para poder construir um cardápio para vocês, daqueles que estão entrando aí recentemente. Beleza? Eu vou agora tirar as últimas dúvidas para o pessoal no Instagram, que provavelmente vão ter também perguntas, e me coloco à disposição aqui para ver qualquer outra pergunta que você queira fazer, mas vamos lá todo mundo para o Instagram. Equipe, tem algum feed aqui de concluído no Instagram ou não? Para a gente sair junto? Vamos ver se tem. Se tiver, a gente marca lá todo mundo junto. Deixa eu ver aqui. A gente pode entrar nesse aqui, ó, o da comunidade, e você marca aqui agora. Você que está comigo ao vivo aqui, ó, vem aqui no comentário e bota printa, printa, printa. Hoje não tem não, hoje é normal, tá bom? Então escolhi aqui, ó, da comunidade, você bota aqui printa, 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 agradece e também compartilha o link dessa aula, que essa aula 170 fica disponível aí durante essa semana. Depois, conteúdo 171, ó, 171, que não, 171 na próxima segunda-feira, que é um dia antes do meu deslocamento para o maior congresso da área de farmácia desse ano, que vai ser em Foz do Iguaçu. Então, me desloco para lá no dia 5 e fico lá dia 6, 7 e 8 em Foz do Iguaçu, com muitas atividades lá presenciais. Beleza, meu povo? Printa, printa, printa. Valeu, Maria Célia, aqui fazendo incentivo. Compartilhem também o link com outros colegas que não entraram ainda. Não percam essa chance. A renovação é com desconto. Equipe, quanto está o valor aqui de renovação com desconto? Eu realmente não sei, mas o desconto é mais do que 40% nessas renovações. Tá bom? Beleza? Obrigado por tudo. Espero vocês, então, na aula 171, na próxima segunda-feira. O tema, vamos ver o que vai acontecer durante a semana. Eu vou avisando vocês, tá bom? Quem sabe a gente também abre uma caixinha para você mesmo votar. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Eu acho que essa aula também a gente fecha com um laço bem vermelho bonito do presente que tivemos na série Sinfonia Silenciosa. Obrigado por tudo. Deus abençoe.